Agora, quase 9 horas e ainda falando sobre a Operação Contenção ou a mega operação do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que as investigações em curso pelas forças de segurança do Rio foram analisadas. Mais de 10 operações podem ser deflagradas nos próximos meses. E a nossa repórter Letícia Guedes, repórter da coluna de Mirelle Pinheiro, aqui do Metrópolis, está no Rio de Janeiro desde o início da Operação Contenção. Volta aqui com a gente para o Acorda, mais um dia, para trazer mais informações. Letícia, bom dia. Ou seja, a gente pode ter mais mega operações à vista? Bom dia. Ontem a gente esteve no Teatro Municipal, aqui no centro do Rio de Janeiro, para a missa de 7º dia dos policiais mortos na mega operação. E aí, depois da cerimônia, a gente teve uma coletiva de imprensa com o governador, onde ele fez essa afirmação que ele já tinha feito anteriormente e que já estava repercutindo. Então, a gente aproveitou o momento para pedir que ele falasse um pouco mais, e ele explicou que sim, que as investigações apontam que pelo menos 10 operações, 10 investigações estão em fase robusta, que já podem aí culminar em 10 operações nos próximos meses. E aí o que ele explica? Que na verdade quando ele fala em 10 operações, porque essa afirmação do Cláudio Castro repercutiu bastante, né? A imprensa chegou a dizer que ele estava desafiando o governo Lula e tudo mais. E aí o que ele fala, o que ele explica, o que ele detalha é que na verdade quando ele fala em ação policial, ele está falando de operações deflagradas para desarticular organizações criminosas. Então isso não quer dizer que essas 10 ações terão o mesmo peso dessa mega operação deflagrada na semana passada. Podem ser ações menores, mas ainda assim ações contra organizações criminosas que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro, contra as facções, né? E aí o que ele destaca também é que essas ações, elas não são só contra o Comando Vermelho, que foi a facção criminosa alvo da mega operação que culminou nas 121 mortes, né, incluindo policiais. Ele explica que essas investigações, elas apuram outros grupos criminosos. Aqui no Rio a gente tem também a facção criminosa do Terceiro Comando Puro, então essas investigações abrangem outros grupos também. E aí ele fala, a gente tem 10 engatilhadas que podem sim, que estão encaminhadas para a fase final da investigação e podem ser deflagradas a qualquer momento, mas que na verdade, se as investigações forem analisadas, tem muito mais de 10 para serem deflagradas. Então essa é a frase que pesa bastante, né? Na verdade, o que ele disse foi muito mais de 10, que é esperado que haja aí de ações policiais contra as organizações criminosas nos próximos meses. Ou seja, a população carioca, inclusive, precisa continuar em alerta, né, sobre essas operações que podem acontecer a qualquer momento e a qualquer hora do dia, né, Letícia? Porque não tem como ter um aviso prévio, né? Justamente porque geralmente essas operações são deflagradas para cumprir mandado de prisão de pessoas que estão foragidas, às vezes por muito tempo. É o que a gente viu no caso do Edgar Alves, o Doca, que é apontado como atual chefe em liberdade do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ele está foragido há muito tempo e a mega operação foi deflagrada tendo ele como um dos alvos. Então é impossível que a polícia dê um aviso prévio de que vai realizar esse tipo de ação, porque nesse caso os criminosos acabariam fugindo. Então o que o governador afirma é isso, que tem diversas investigações em curso pelas forças de segurança do Rio de Janeiro e que as operações podem acontecer a qualquer momento. Algo que ele disse, que ele bateu muito na tecla durante as coletivas de imprensa, não só ele, mas como secretário de Polícia Civil e o secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes, é que eles fizeram ali uma espécie de muro do
do BOPE, um cerco diferenciado que fez com que os criminosos tentassem escapar pela mata da Serra da Misericórdia, justamente para que, se houvesse confrontos, eles ocorressem nessa área isolada, que é a área de mata, e assim preservasse a integridade das pessoas moradoras da comunidade, né? No caso das pessoas inocentes. E aí, provavelmente, a gente não tem essa informação, porque, como eu disse, eles não podem dar nenhum tipo de aviso prévio, mas o que a polícia tem tentado fazer é justamente isso, tentar agir sem que haja confronto, e caso haja, que seja em áreas mais isoladas, para não ter o risco da gente ter que noticiar depois situações envolvendo bala perdida, que atingem pessoas que não têm nada a ver, ou, enfim, inocentes baleados durante esses confrontos que costumam acontecer, justamente porque os integrantes dessas facções criminosas, eles costumam reagir à prisão, né? Eles não costumam se entregar. Letícia, e além dessa nova informação que a gente está trazendo hoje aqui para a nossa audiência, nesses próximos dias tem alguma outra agenda do governador para falar sobre os desdobramentos dessa mega operação? Todos os corpos já foram identificados? Como é que finalizou? A gente noticiou a identidade dos 115 dos 117 mortos. Os corpos já foram liberados para as famílias fazerem os enterros. Ficaram 2 corpos sem identificação, que a coluna fez uma matéria super interessante para explicar que eles provavelmente, segundo a polícia, é uma espécie de fantasmas do Comando Vermelho, que daí entra uma espécie de atuação da facção criminosa, que é justamente cooptar pessoas do interior, do Nordeste, do Norte do país, que não tem documentos, que não tem registros de idas a hospitais, a dentistas e exames que possam ser utilizados posteriormente para identificação. Então, são pessoas, no caso, essas 2 pessoas que não foram identificadas, que não tinha nenhuma espécie de rastro no sistema da polícia sobre quem elas são. O que a gente confirmou é que eram homens, não tinha nenhuma mulher na lista, mas a identidade realmente eles não revelaram até o momento. A gente não tem informação sobre a agenda nos próximos dias. As coisas aqui costumam acontecer muito rápido, então de repente surge um desdobramento, um laudo fica pronto, um documento é finalizado, e aí eles marcam uma reunião para falar sobre isso. Por enquanto a gente não tem atualizações sobre o que pode acontecer nos próximos dias, mas a gente certamente vai continuar monitorando. A gente está com a conexão da Letícia bem falhada, mas eu agradeço a participação dela mais uma vez para prestar esses esclarecimentos da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro na última semana. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de INSS.